cobrindo aqui, olha, que bacana, com oportunidade exclusiva. Pois é, com a bola no pé e a urna na cabeça dessas duas grandes mentes brilhantes, ao meu lado, Heródoto Barbeiro e Gustavo Corte. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de nos conceder essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço, obrigado. Eu que agradeço. Agora, Gustavo, me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia de publicar esse livro? Essa ideia surgiu da editora Arbra, e estavam procurando, primeiro começou com o Heródoto Barbeiro, que é um especialista na área política e também um fã do esporte, e eu sou um especialista na área esportiva, e empresário também na área de saúde e esporte, e a gente decidiu desenvolver um projeto que foi um projeto de conscientização política através de duas paixões. O esporte, ele move paixões da mesma forma que a política move paixões. Então a gente tentou colocar de uma forma concisa, de uma forma que seja uma reflexão para as pessoas que vão estar ler, principalmente os jovens, que são as pessoas que vão estar determinando o futuro desse país, de como eles vão pensar ou como eles poderiam pensar de uma forma diferente sobre a política. Porque você não pode escolher qualquer pessoa que está no meio da rua e que fala que é um jogador de futebol para ir lá e vestir a seleção brasileira. Da mesma forma, você não pode pegar qualquer pessoa que fala que é político, que vai fazer uma coisa boa pelo país, sem saber o que ele fez antes. Então, quando você vai escolher um jogador de futebol que você sabe que ele joga bem, que posição que ele joga, quem que ele defende, o que ele faz, o histórico dele, o currículo dele, você também tem que avaliar o currículo de um político, o que ele faz, o que ele já fez, quais são as propostas dele. Então essa foi mais ou menos a nossa ideia, fazer uma analogia entre o esporte, o futebol e a política. Agora, Heródoto, você não é também como jornalista, não é ativo, você acha que por conta de toda a visibilidade da corrupção, que nós estamos agora tendo mais acesso do que antes, quer dizer, é uma boa oportunidade para falar disso, para mostrar para as pessoas essa conscientização, que é muito importante em todas as áreas a gente saber escolher bons representantes? Olha, sem dúvida, claro. Nós temos aí colocado na abertura do livro, o pessoal que veio pedir aqui, dizendo o seguinte: para mudar, precisa ensinar. Porque se você pegar uma boa parte do pessoal, especialmente na área do curso médio, né, o que é o Congresso Nacional? O pessoal não sabe. Quantos anos é o mandato de um senador? O pessoal não sabe. Quantos suplentes de senador tem? O pessoal não sabe. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um livro que é um livro mais lúdico. Então, se você perceber, você está falando de mulher, quem comanda esse livro é uma mulher. Essa moça que está aqui, ó, chama Laura. A Laura é que comanda o livro. E você vê assim, a Laura, ela está fundando um time de futebol. Então nós já fizemos isso também para quebrar esse tabu. Por que uma mulher não pode ser presidente de time de futebol? Eu não me lembro de nunca ter tido a Laura. Eu acho que é a primeira mulher a ser presidente de um time de futebol. Então ela está liderando o futebol, enquanto os meninos estão fundando um partido político. Ou seja, a gente está dando aqui uma projeção às mulheres, né, que eu acho que é fundamental como empreendedora, como líder. E os outros dois meninos são líderes também na fundação de um partido político. E com isso, nós vamos explicando como se monta um time de futebol, paralelamente como é que monta um partido político. Por isso o nome Com a Bola no Pé e a Urna na Cabeça. E é uma coisa bem atual, porque você vai usar o QR Code, os jovens podem usar o celular para acessar a fonte das informações que a gente teve. Então a gente quis trazer uma linguagem bem simples e que eles estão acostumados hoje a se relacionar. Então, quer dizer, é uma linguagem para eles, para conscientizar e informar que eles podem ter consciência não só do que acontece politicamente e também de como se forma um clube de futebol, como se forma um partido, e essa foi a nossa proposta. Sabe o que eu estou achando tudo mais interessante? É justamente essa troca, né? Da tecnologia que hoje tantos jovens têm o acesso e a gente tem que acompanhar. E, por outro lado, também mostrar para eles o quanto é importante a história política, o quanto é importante ter consciência em tudo que se faz. E olha, é o seguinte, eu sou jornalista como você. Eu sempre falo lá no jornal da Record News, do qual eu participo juntamente com a minha equipe. Digo, olha, primeiro vamos entender, depois a gente opina. Então, primeiro os fatos, depois a opinião. Porque geralmente a gente faz o contrário.
Nós saímos opinando, e isso facilita o quê? A chamada fake news, que a molecada conhece muito bem. Então, pera um pouquinho, vamos entender como funciona. Depois que entender como funciona, aí você forma a sua opinião, você avalia, você tem um espírito crítico. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Primeiro, vamos ver como funciona. Se é bom ou ruim, funciona. Aí depois eu crio minha própria opinião a respeito disso. E, Heródoto, o que você acha dos jornalistas que formam opinião quando eles dão também, enfim, eles mostram, aparentam aquilo que eles pensam sobre determinado assunto, até por conta da indignação, porque antes do jornalista, eu acho que nós também somos participantes da sociedade, pagando os impostos e vendo tudo o que acontece e às vezes muito mais. Sem dúvida, mas há uma diferença entre você fazer política pública e política partidária. Então, nós jornalistas, eu e você, fazemos política pública. Ou seja, a gente fala contra a corrupção, fala contra o desperdício, fala contra o imposto muito alto. Agora, nós não falamos a favor do candidato A, B, C, porque isso é um problema do nosso público. Né? Quer dizer, nós damos para ele as informações corretas, falamos da Lava Jato, falamos das mutretas que tem no país, para que ele decida. Então, acho que esse é o nosso papel, é a contribuição que nós damos para a democracia. Assim, quando a gente também fala de religião, de futebol, de, enfim, educação, do que acontece em todos os lugares, né? Então, e o mais importante de tudo isso é que a gente está tentando passar também um respeito pelas opiniões divergentes, pelas opiniões diferentes. Você tem que respeitar da mesma forma que se você respeita um torcedor do Corinthians, do Palmeiras, você tem que respeitar um cara que é petista ou que é PMDBista, ou que não importa o partido dele, você tem que ter respeito pela opinião dos outros, independente de qual seja essa opinião, seja política ou do time que torce. Que, aliás, a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, a falta de respeito com a opinião do outro. O que você acha disso, Heródoto? Olha, eu queria lembrar uma frase da Rosa Luxemburgo, que morreu no começo do século XX. A Rosa Luxemburgo dizia o seguinte: democracia é a gente respeitar a opinião do outro. Se eu não respeito a opinião do outro, não é democracia. Então não importa o que o outro pensa, ele não é meu inimigo, ele pode ser meu adversário. Eu penso de um jeito, ele pensa do outro, porque isso é próprio da democracia. Agora, não podemos transformar isso em inimigo, em eu desconstruir a vida de outra pessoa, eu atacar outra pessoa, porque isso não contribui para a democracia. Muito bem, quero agradecer mais uma vez e pedir para vocês deixarem as considerações, então, para o nosso público. É muito importante você ter consciência daquilo que você faz, principalmente na hora de votar, na hora de escolher o seu candidato, da mesma forma que você teria quando a gente teve na Copa 200 milhões de técnicos, que a gente agora seja técnico do nosso candidato, aquele que você vai votar, faça uma avaliação consciente daquilo que ele já fez na vida, quais são as propostas dele, para que ele possa fazer uma boa representação e represente o seu voto, represente você, aonde quer que seja na Assembleia, seja na Câmara, no Senado, no governo estadual ou governo federal. Isso serve para sempre, viu, gente? E em todas as áreas e a todo momento. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade. A ideia é divulgar isso o máximo possível, principalmente nas escolas, mulheres, homens, crianças, jovens, não importa o gênero, não importa o sexo, não importa a idade. É um livro para todas as idades, um livro que a gente quer realmente compartilhar e fazer uma transformação. E sabe o que eu gostei de tudo? Que no Brasil se fala muito que o povo só se preocupa com o futebol e o carnaval e esquece da política. Então, esse livro veio para dizer que você pode jogar futebol, você pode se entreter, mas não se esqueça dos princípios básicos que a gente precisa durante a vida inteira e que deixa como legado. Sem dúvida alguma. Até quero aproveitar a oportunidade, tudo isso que foi dito. Eu faço um jornal na Record News, 9 da noite todos os dias. Eu acho que é o único jornal que está em 5 plataformas simultaneamente. Está na televisão, está no Play Plus, que é o nosso portal, está no YouTube, está no Periscope e está também no Instagram. Então é um telejornal que, eu falo que não é um telejornal, é um programa de notícias. Quando ele entra em intervalo na televisão, todas as 4 plataformas continuam comigo, eu continuo falando. E sem ganhar mais por isso, hein? Olha. Mas o que acontece? Nesse período, é o período da reciprocidade. Ou seja, é o período da intercomunicação. E é nesse momento que as pessoas comentam, criticam, falam, apresentam. Então, é levado sempre dessa forma. Então, nós estamos tentando nos adaptar e trazer para essa comunicação essa multiplataforma.
porque isso veio para ficar, como todos nós sabemos, e não tem volta. É isso aí, que aliás hoje todos nós temos que ser multimídia, até porque o mundo está globalizado, não é mesmo? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.